Previsões do GP do Qatar de 2025. A penúltima etapa da temporada. Vocês têm noção que falta coisa de 11, 10 dias pra acabar a Fórmula 1? Falando desse jeito é até meio estranho, já começa a bater aquele vazio no peito de que a gente vai ter que esperar 3 meses até ver a nova temporada. Claro que os carros já vão fazer os testes privados lá em fevereiro, que eu acho que não vai ter transição, os testes de fevereiro. Mas ainda assim, pra ver as corridas de fato, né? Porque treino de pré-temporada é treino de pré-temporada, né? Pior do que ter L1 pra você avaliar alguma coisa. Então, pra gente ver de fato uma corrida, pra gente ver de fato os carros em ação mesmo, sem ser teste pré-temporada, é só 3 meses depois, lá em março de 2025. Então vamos aproveitar essas 2 etapas que faltam e torcer para que a gente tenha 2 corridas, eu vou dizer a palavra competitiva, mas vocês sabem exatamente o que eu quero dizer com competitiva. Corridas que nos entretenham no sentido de bagunçar essa disputa do campeonato ali. Nada contra o Norris ali, se ele for campeão, beleza, campeão merecido. Já falei aqui, campeão merecido. Mas que nessa corrida de pipoca para que a gente chegue em Abu Dhabi com todo mundo ali podendo ser campeão ainda, sabe? Bem 2010, com 3 pilotos ali brigando pelo... Tudo bem que 2010 tinha 4, apesar do quarto ser praticamente impossível, mas... chegando ali com 3 pilotos podendo ser campeão, sabe? Dito isso, bora ver as previsões do GP do Qatar de 2025. Como sempre, começando com a nossa surpresa do final de semana, quem que vai surpreender? Quem que vai entregar um resultado acima do esperado? E minha aposta é Oscar Piastri. Sim, estou apostando no Oscar Piastri para ser a surpresa do final de semana por alguns fatores. O primeiro deles ele deu uma entrevista recente na qual eu comentei lá nos stories do clube, comentei com vocês, a gente conversou bastante na caixinha sobre isso, de uma fala que ele disse ter dito que precisa entregar melhor, porque o que ele tá fazendo é inaceitável e que ele precisa entregar por ele, pra confiança dele, pelo ego dele, ele precisa entregar resultados melhores nas 2 últimas etapas que faltam. E o Qatar é uma pista que, olhando no histórico, o Piastri tem bons resultados, tá certo? Que ele venceu no ano passado na sprint por conta do Norris deixar ele passar, mas ele tava ali, entendeu? Assim, ele se classificou bem, ele manteve um bom ritmo durante toda a prova, tanto na sprint quanto na corrida. Então eu acredito que ele vai voltar mais confiante, ele vai voltar bem e vai ser a grande surpresa desse final de semana brigando por vitória, colocando o carro dele lá na frente, sabe? Eu acredito que ele realmente vai conseguir puxar essa confiança de volta numa pista que ele teve bons resultados na temporada passada, conseguiu até uma vitória, conseguiu pódio, e vai encontrar essa confiança que ele não tem, que ele não conseguiu encontrar nas últimas etapas para entregar bons resultados. No ano passado, né, até partindo para o que seria já o terceiro argumento, então, eu não falei o segundo, mas o segundo é exatamente essa parte aqui dele ter tido bons resultados no ano passado. Essa etapa final no ano passado foi quando ele começou a ter uma decaída também. Esses GPs nas Américas foi de novo onde ele não teve as melhores das performances do Oscar Piastri. Obviamente foi melhor do que o que a gente estava vendo aqui, mas ele também não estava sendo ele mesmo baseado no que a gente sabe que ele poderia ser, nas boas corridas que ele teve. E quando volta pro Qatar, ele tem um bom resultado de novo. Então eu realmente acredito que voltando para uma pista que talvez ele tenha essa confiança maior, que ele consiga entregar um resultado melhor, ele vai surpreender a gente e entregar sim um bom resultado e poder bagunçar esse campeonato. Mas eu ainda tenho algumas apostas pra falar, especialmente da questão das sprints da corrida principal, que eu deixo pra falar daqui a pouco. Mas a minha surpresa vai ser o Oscar Piastri. Agora, uma surpresa que você pode ter também é se surpreender com a qualidade das garrafas da Go Case. E sim, agora eu tenho elas aqui pra poder mostrar pra vocês. Essa daqui é uma das garrafas da coleção Ayrton Senna, maravilhosa, lindas, licenciadas. Eu tô com várias garrafas aqui que eles me mandaram. E tá rolando a Go Black lá no site da Go Case. Essa aqui tá personalizada com o nome do meu pai, inclusive, eu dei de presente pra ele. Tá rolando a Go Black lá na Go Case. Todos os produtos com vários descontos durante o mês de novembro. Tem todo tipo de produto que você quiser. Você tem garrafas térmicas, você tem copos térmicos também, como esse daqui, maravilhoso do Senna, que eu peguei pra mim. Vou levar agora em todo o churrasco esse copo aqui. Então você tem os copos térmicos, garrafas térmicas, você tem as garrafas Fresh também, que são maravilhosas. Tô com uma garrafa aqui também, aproveitei e peguei uma do Corinthians. Tem licenciados de clubes de futebol também, se você gosta de futebol, tem também de clubes de futebol. Peguei uma do Corinthians, porque, né, vai Corinthians.
E você ainda pode garantir descontos adicionais comprando suas garrafas usando o cupom CLUBEF1 que está aparecendo aqui na tela para você agora. Então, em compras acima de R$ 99,00, você pode garantir qualquer um desses produtos maravilhosos. Tem da coleção Senna, você tem de coleção de automobilismo em geral, você tem de clubes de futebol do seu clube do coração, todos com vários descontos. E se a compra passar de R$ 99,00, você usa o cupom CLUBEF1 que você ainda garante descontos extras. Então, confere no link que vai estar no comentário fixado para você não perder essa Go Black com esses produtos de ótima qualidade da Go Case. Já o flop, eu vou colocar o senhor Lando Norris, única e puramente pela resenha. Assim, a gente precisa chegar em Abu Dhabi com os 3 disputando o título. E o Norris, ele sabe que a pressão tá toda nas costas dele. Ele só precisa de 2 pontos para vencer esse Mundial. 2 pontos a mais que o Piastri e que o Verstappen no caso, né? Não é só fazer 2 pontos, não é ele terminar em 9º lugar que ele é campeão mundial. Ele precisa fazer 2 pontos a mais que o Verstappen e que o Piastri. Basicamente, na maioria das posições, terminar na frente deles. Se ele termina na frente tanto do Max quanto do Piastri, na maioria das posições, ele vai ser o campeão mundial. A não ser que ele termine em 10º e os outros 2 não pontuem, sabe? De resto, todas as posições que ele terminar na frente dos seus 2 concorrentes, ele é campeão mundial. Então, o trabalho do Max e do Piastri aqui é impedir que o Norris termine na frente deles. Apenas isso. E talvez essa pressão, essa necessidade, pode colocar ali é que eu não quero dizer isso da maneira negativa, mas um conforto do Norris, porque a vantagem ainda está no colo dele. E ele sabe que é ele que tem tudo a perder. Porque se ele abandona essa corrida, por exemplo, e um Verstappen ganha, um Piastri ganha, a vantagem dele vai pro baralho, porque ele tem 24 pontos de vantagem, uma vitória dá 25 pontos. Se ele bota tudo a perder nessa corrida, ele perde a liderança. Então assim, se talvez ele não se classifique na frente deles, eu não sei se ele vai arriscar tudo pra tentar ultrapassar. Porque os outros 2 da frente vão fazer jogo duro. Porque os da frente não tem nada a perder, tipo, a gente já tá atrás no campeonato, então eu vou jogar duro, porque é minha chance de ganhar. O Norris tem, porque se dá errado pro Norris, ele que perde tudo, porque ele é que tá com o campeonato na mão. Então eu acredito que o Norris vai fazer uma corrida mais segura, sabe? Não arriscar tanto, porque ele só precisa terminar em terceiro as próximas 2 etapas. Se o Piastri ou Verstappen ganharem as próximas 2 corridas, o mesmo piloto tem que ganhar as próximas 2 corridas, no caso, sendo o Piastri ou Verstappen, o Norris só precisa terminar em terceiro. As próximas 2 corridas, contando a sprint também. Então eu acredito que ele vai jogar seguro. Ele vai ser, sabe, um fantasma na corrida, fazer o feijão com o arroz dele, e é isso. Entregar o que ele precisa entregar para ser campeão mundial. Eu acredito nisso. Agora, a gente tá num final de semana sprint, o último final de semana sprint do ano. Por conta disso, a gente tem a previsão da pole sprint antes de tudo. E minha previsão da pole sprint será Lando Norris. E sim, eu sei que eu acabei de dar um discurso completo aqui pra vocês de como o Norris vai ser o fantasma, de como o Norris não vai ser o destaque, não vai chamar a atenção, mas hoje ali pra mim, o Norris é o piloto que chega nas classificações com essa maior sede, com essa maior vontade de fazer essa pole position, com essa maior vontade de ganhar, com o maquinário que tem. Ele vai conseguir puxar uma boa volta e vai fazer essa pole position, mas não significa que ele vai vencer, porque pra mim o vencedor da corrida sprint será Oscar Piastri, pelos motivos que eu descrevi. O Norris ele vai entender que não vale a pena essa briga. Para ele, mais vale garantir que ele esteja nas primeiras posições do que de fato se matar defendendo uma P1 e arriscar, talvez, perder tudo, perder todos esses pontos. Perder 8 pontos ali, né? 7 talvez de uma segunda colocação, 6 de uma terceira colocação, para alguém como o Piastri, para alguém como o Verstappen, que podem ameaçar ele na última etapa. Então, ele pode sim fazer a pole position, mas não necessariamente vencerá a corrida. E eu aposto então no Oscar Piastri vencendo a corrida sprint. Isso bate até com o comentário que vocês trouxeram, o do Diego Rafael 474. Piastri vai acordar pra vida nessas últimas 2 corridas e o Qatar vai ser o reinício impressionante. Esta vitória na sprint pode ser esse catalisador que ele precisa para recuperar as energias, para recuperar a confiança e tentar acordar, como o próprio Diego Rafael disse aqui. Acordar pra vida, acordar pro campeonato que ele tinha nas mãos e entregou de graça pro Lando Norris. E eu acredito que ele sabe dessa situação e vai jogar duro pra cima do companheiro de equipe e tentar vencer essa corrida sprint, pelo menos, pra trazer essa glória de volta. Agora, pra corrida principal, a minha aposta da pole position vai ser Max Verstappen. Sim, o Max vai fazer a pole position da corrida principal. Eu acredito que ele vem muito bem pra essa corrida. A gente não pode desconsiderar o fator Max Verstappen da equação, por mais que eu considere que o Piastri possa sim ser a surpresa, aquele piloto que você talvez não espera,
que vai ser a grande surpresa do final de semana. Agora o Verstappen você já espera que ele vai ter uma boa performance. A surpresa é talvez que ele não tenha boa performance, como aconteceu em algumas etapas esse ano. Agora, aqui no Qatar, uma corrida que ele venceu a corrida principal no ano passado, ele tem total capacidade de puxar essa volta milagrosa, essa volta mágica. E partindo pro nosso pódio, eu vou até trazer a previsão aqui pra vocês de que o nosso pódio, eu vou botar o Russell em terceiro lugar. O Russell é alguém que teve uma boa corrida no ano passado, ele vem fazendo boas corridas nessas últimas etapas, apesar do Antonelli vir sendo o grande destaque ali e tal, apesar de ter terminado atrás do Russell ainda assim. Mas o Russell vai conseguir puxar essa corrida e fazer um terceiro lugar, com o Piastri terminando em segundo lugar essa prova e o grande vencedor sendo Max Verstappen. Porque, como eu falei, eu tô nessas previsões pela resenha e eu estou apostando que aconteça alguma coisa com o Lando Norris nessa corrida e talvez ele não termine tão bem nos pontos como ele teve no ano passado, que ele teve que pagar a punição e ele terminou em 10º lugar, se eu não me engano. E você pode estar falando, Fred, mas você não tá torcendo muito pra sorte? Olha essas previsões que você tá falando, Lando Norris vai dar ruim, vai dar Piastri e tal. Nunca vai acontecer isso. Se você prestou bem atenção, minhas apostas são exatamente os mesmos resultados do GP do Qatar do ano passado. Então tudo isso que eu estou falando, tudo bem, o pódio não é, o Russell não terminou no pódio no ano passado. Mas tirando o Russell no pódio, que aí é a aposta minha mesmo, o resto é tudo igual. Porque o GP do Qatar ano passado já trouxe o que pode ser a resenha desse ano. Então eu estou apostando que os resultados possam repetir porque eles aconteceram no ano passado e isso traria uma resenha para o campeonato. Nesse cenário existe aquela possibilidade ali dos pilotos chegarem empatados. Eu não sei se é exatamente nesse cenário, mas eu sei que tem uma conta que você faz e os pilotos chegam empatados em Abu Dhabi. Então assim, eu só estou trazendo resultados que aconteceram no ano passado e a gente pode chegar numa resenha. Agora, chegar empatado ou não, assim, como o João Frederico Freitas trouxe aqui, o Max vai para Abu Dhabi com um ponto na frente do Lando, aí beleza, assim, o independente, se for um ponto na frente, se for empatado em pontos, eu só quero que a gente chegue em Abu Dhabi com o mais próximo que eles puderem ter, para que a gente tenha uma corrida para definir o título. É uma corrida numa das pistas mais chatas de ultrapassagem da história, que é Abu Dhabi? É. Mas eu quero que a gente chegue em Abu Dhabi pela resenha. E Qatar ano passado teve esses resultados que eu trouxe, então não é impossível. E o Bortoleto? Ano passado, no GP do Qatar da Fórmula 2, o Bortoleto teve uma boa prova, especialmente na classificação. Ele pega P2 na classificação no Qatar, então é uma pista também que ele tá acostumado, né? As últimas etapas nas Américas foram pistas que ele não estava acostumado e ele, de certa forma, apresentou dificuldades nessas pistas que ele não estava acostumado, nessas pistas que ele precisou de adaptação. Então, vou dar esse voto de confiança ali, de que é uma pista que ele tenha essa confiança maior, que ele tenha entregado bons resultados no passado, e por conta disso eu vou colocar que ele consegue passar ali pro Q2. Na corrida não foi o melhor dos finais de semana do Gabriel, ele termina em terceiro, se não me engano, inclusive atrás do próprio Isaac Hadjar. Então eu acredito que ele se classifica no Q2 e termina nessas posições intermediárias, sabe? Ali um 13º, um 12º lugar, coisa assim. Se tiver acidente, se tiver algum problema, pode beliscar um ponto, mas em condições normais de temperatura e pressão, ele termina nessas posições ali, uma pista que ele tá mais acostumado, que tá mais confortável, ele consegue ter um bom final de semana e terminar ali nas posições de Q2, vamos dizer, né, de 15º a 11º. Agora, a nossa previsão maluca, uma coisa que não tem lógica, que você não segue a razão, você não segue ao cérebro, mas sim ao coração, Lucas, basicamente a minha aposta pra previsão maluca de 2025, do GP do Qatar de 2025, é de que a gente vai ter um abandono do Lando Norris. Agora eu já joguei pros altos mesmo aqui, já joguei pra cima, porque é pra ser previsão maluca, eu não acho que necessariamente vai acontecer, mas eu tô sentindo aqui do fundo do coração que alguma coisa vai acontecer. Eu tô com esse sentimento de que a gente vai ter alguma coisa nessa corrida, como a gente teve na volta 1 de Las Vegas, e como a gente teve do retrovisor espalhado na pista no ano passado no Qatar. Sem falar que essa pista vai ter a maluquice lá de 3 paradas, né? Lembrando, essa corrida vai ter obrigatoriamente 3 paradas, porque você pode fazer no máximo 25 voltas com qualquer jogo de pneus, independente. Então você vai ter que fazer 2 paradas nessa corrida. Então assim, tem algumas receitas, alguns ingredientes para fazer uma receita de resenha nessa corrida. E eu acredito que vai sobrar pro Lando Norris. Minha aposta é de que alguém vai ter que pagar, né? Aquele vídeo da menina segurando a pizza. Pediu uma pizza de 16 pedaços e veio 14. O Lando Norris pagando por isso na corrida principal, abandonando ela.
Eu acredito que vai ter alguma maluquice, porque a gente já tá chegando no final de semana com várias maluquices. Vindo de uma maluquice do GP de Las Vegas, ano passado teve maluquice no GP do Qatar, a gente tá vindo assim, né, com essa maluquice de 2 paradas nas corridas, né, 3 compostos diferentes de pneu. Tá cheirando a receita de que alguma coisa vai rolar. E o Lando Norris vai pagar o pato. Essa é a minha previsão maluca. Por fim, mas não menos importante, a gente vai trazer as suas previsões que vocês enviaram na aba de comunidades aqui do YouTube. E eu quero pedir desculpa à comunidade do Discord, porque eu esqueci de postar perguntando pra vocês lá. Porque eu vi quando eu fui começar a gravar o vídeo de que eu não tinha colocado no Discord. Mas eu não costumo esquecer, é a primeira vez do ano que eu esqueço de colocar lá pedindo pra vocês suas previsões no Discord. Então, desculpa pessoal do Discord, mas a gente ainda tem as previsões do YouTube. A gente vai começar com uma previsão que já complementa a minha previsão maluca, que foi trazida pelo GC Marks 462. Tsunoda e Lawson vão fazer uma resenha com as McLarens para manter os empregos. Os dois ainda estão brigando, né, para garantir as suas vagas em 2026. O único da Red Bull que está garantido em 2026 é o Max Verstappen. A Red Bull gosta de fazer essa pressão até o final, essa tensão até o final da temporada, né, sem saber, sem anunciar nada, como fizeram no ano passado e como já fizeram outras vezes lá em 2020 com o Albon também. Segurar até a última corrida da temporada ali para anunciar quem que vai ficar com as vagas. E o Tsunoda e Lawson sabe que ainda existe a chance, principalmente por parte do Tsunoda, querendo ou não, apesar de eu achar que é ínfima, ainda existe a chance dele ficar. Então quem sabe se na curva 1 ele não erra a freada, joga o Lando Norris pra fora ali, sabe? Ele não garante mais um emprego pra 2026. Porque a Red Bull, assim, honestamente a Red Bull prefere o Lawson do que o Tsunoda, mas a Red Bull não enxerga o futuro pro Lawson na equipe também. Então, assim, já que a gente não enxerga o futuro pros dois, dá mais um contratinho pro Tsunoda aí que deu o título de pilotos pra nós. Então assim, os dois vão tentar fazer a resenha com as McLarens pra tentar manter o emprego. Essa é uma previsão maluca que assim, eu acho bem difícil de rolar, mas eu não acho impossível não. O próximo comentário veio do Cauã Silva 5. Teremos muitos pilotos escapando da pista e uma Alpine nos pontos. Vocês também, ó, indiretamente vocês já compraram, sem saber que eu ia falar isso, vocês já compraram a minha ideia de que vai ter alguma maluquice nessa corrida. Vocês já compraram a minha ideia sem saber que eu ia falar dela, de que vai ter uma maluquice na pista. Porque, inclusive, apostar que vai ter uma Alpine nos pontos já é uma maluquice. Porque eu e o Cauã Silva aqui já telecineticamente já nos comunicamos e sabemos que vai ter uma maluquice, alguns pilotos escapando, mas a maior maluquice dele, querendo ou não, ainda é a Alpine nos pontos. Agora teve um outro comentário que muitos de vocês curtiram, inclusive, que foi o do Vevast. Eu tenho fé de que nada de ruim vai acontecer com o Gasly. Nada de ruim acontecerá com o Gasly. Isso aí do nada até me pegou um pouco, sabe? Eu não vou mentir não. Mas, cara, ó, primeiro o Cauã Silva confirmando ali a tese da maluquice, falando que vai ter uma Alpine nos pontos. E depois o comentário de que não vai nada de ruim acontecer com o Gasly. Ó a Alpine nos pontos surgindo aqui. A gente vai ter mais uma pontuação do PR Gasly. Será? Será que ele vai aproveitar talvez desse caos todo e conseguir colocar o carro da Alpine nos pontos? E a gente tem mais 2 comentários que se complementam aqui. O primeiro deles veio do Miguel Luiz, uma das McLarens abandona. E você pode falar, Fred, pô, mas você já falou do Lando Norris e tudo, mas aqui não são as minhas previsões. Aqui são as suas previsões. As minhas previsões ali é de que o Norris vai ter problema. A previsão maluca, né? De que o Norris vai ter problema na corrida. Aqui as previsões de vocês. E o Miguel Luiz trouxe que uma das McLarens abandona. Beleza. Só que a gente teve um outro comentário do Arthur Furtado 9721. O Verstappen vai vencer e o Oscar Piastri vai perder o título já nessa corrida. Notem como o Verstappen vencer não implica nada em relação ao Lando Norris aqui. E a gente tá falando de um torcedor do Lando Norris, que é o Arthur, né? Ele é um torcedor declarado do Lando Norris. Então assim, nada impede nessa previsão dele, do Lando Norris ter terminado em segundo, e com a previsão do Miguel Luiz, o Piastri abandonar a corrida, o que implicaria que o Piastri vai perder o título. Então existe essa possibilidade também, não podemos descartar a possibilidade. Assim como a gente pode chegar na última corrida com os 3 pilotos empatados em pontos, a gente pode chegar na última corrida com o Verstappen vencendo essa, o Lando Norris terminando bem na corrida ainda, daí a briga fica só entre os dois em Abu Dhabi e o Piastri abandonou. Porque eu estou confiando no Piastri, eu estou confiando que o Piastri vai fazer uma boa etapa, vai se recuperar e vai entregar um bom resultado no Qatar. Mas, seguindo a linha de progressão gradual, a probabilidade é alta do Piastri fazer merda ali, abandona como o Miguel Luiz trouxe, e daí o Verstappen vence ali e o Oscar Piastri perde o título já nessa corrida. Inclusive, muitos de vocês falaram disso, o próprio Kaique MF trouxe um comentário sobre isso também. Acho que aqui acaba as chances do Piastri no campeonato. Então assim,
Muitos de vocês estão apostando, eu trouxe aqui esses comentários porque a maioria de vocês está apostando que acaba as chances do Piastri aqui. A maioria apostou que as chances do Piastri acabam no Qatar, que ele vai fazer uma péssima corrida. E esses são os seus comentários, né? As suas previsões. Na minha previsão, eu acredito que o Piastri vai ter um bom final de semana. Mas na visão de vocês, o Piastri vai ter um mau final de semana e as chances dele no campeonato acabam aqui. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que ele vai ter uma boa corrida ainda. Mas, seguindo a lógica, assim, vocês estão indo pelo seguro, o que tá tudo certo também. Mas vocês estão indo pelo seguro, que é a probabilidade do Piastri não ter um bom final de semana. E a gente tem o comentário do Celso Júnior aqui também. Norris vai dominar o final de semana e finalmente vai conquistar o seu primeiro título na carreira. Assim, depois de tantas pessoas falando mal, até torcedor do Lando não apostando no Lando Norris, a gente tinha que também trazer um comentário falando sobre a possibilidade que tem uma grande chance de acontecer, que é o Lando Norris fazer um final de semana impecável, conquistar o seu primeiro título na carreira, terminar na frente do Verstappen e do Piastri, o que basicamente dá o título para ele, e garantir ali, então, o seu título no final de semana. Porque eu até tava falando mais cedo no vídeo, né? Ele precisa terminar só a posição que faz 2 pontos na frente na corrida principal, mas eu desconsiderei a sprint. Se ele fizer uma boa corrida na sprint, já acabou aqui também. Se ele fizer uma boa corrida, ele vence a sprint, por exemplo, o Verstappen e o Piastri não conseguem terminar em segundo, ele já fez mais 2 pontos que eles. Porque se ele faz um bom final de semana sprint, né, uma boa corrida sprint, e depois faz uma boa corrida principal, acabou aqui. E assim, eu tô apostando nas opções resenha, eu tô acreditando no comeback do Piastri, eu tô acreditando que o Verstappen vai vir com sangue nos olhos, mas nas últimas etapas, a constante que a gente viu foi um Verstappen, não, um Norris absurdo. Mesmo que em Las Vegas ele tenha, né, pipocado na largada, ele ainda estava muito bem. No final ele falava, vou chegar no Verstappen, ele não chega, mas ele não chega porque ele tem que tirar o pé pra prancha dele não deixar de existir, de tanto que aquele carro da McLaren estava raspando no chão. Mas ele vem fazendo grandes finais de semana. E existe a possibilidade dele fazer um outro grande final de semana no Qatar, dominar o final de semana e vencer o seu primeiro título na carreira, que, como eu disse, seria totalmente merecido pelo que ele apresentou nessa temporada. Mas aí tá as previsões do GP do Qatar de 2025. Eu quero saber a sua opinião, como sempre, não esquece de deixar ela aí nos comentários, se você gostou, não gostou, discorda, concorda, o que você tem a dizer, eu sempre quero saber, então não esquece de escrever aí nos comentários. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Outra forma de ajudar é você se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, é totalmente simbólico, totalmente opcional, mas faz muita diferença para poder continuar fazendo esses vídeos aqui, poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Lembrando também que está rolando a Go Black da Go Case, não deixa de clicar aqui no link do comentário, dá uma olhada lá em todos os produtos, procurar, ver se você encontra alguma garrafa, alguma capinha de celular que te agrada e usar o cupom CLUBEF1 para garantir mais descontos acima de R$ 99. No mais, eu quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.